Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, a sua crítica, sua opinião, aqui para o nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, 991637905. Tem também nosso telefone fixo aí, o 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook, também no YouTube. Acesse, curta, compartilhe nossas páginas, deixe o seu joinha lá no YouTube, toca o joinha no Facebook, o sininho lá no YouTube, para você ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. E além de acompanhar nossa programação em tempo real, 24 horas por dia, você também fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, conhece os projetos que estão em tramitação e também as pautas das sessões ordinárias. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas por meio de nota hoje pela Secretaria de Saúde. Então, até hoje, quinta-feira, 29 de outubro, foram confirmados aí 26.159 casos positivos. Foram 113 novos casos desde ontem, né? E até o momento, infelizmente, aí 703 mortes confirmadas, foram 3 mortes nas últimas 24 horas. E, segundo a Secretaria de Saúde, atualmente temos 258 moradores de Rio Preto internados com síndrome respiratória aguda grave, sendo 103 em UTI e 155 em enfermaria. Dessas 258, síndrome respiratória, inclui também a Covid, aí, mais outras síndromes, né? Tá aí, então, em todo o planeta são 44.644.000 infectados, com 1.176.000 mortes. Estados Unidos segue liderando aí esse ranking de países, né? São 8.932.000 infectados, com 227.697 vítimas. No Brasil, o número de infectados chega aí a 5.468.270 pessoas que já tiveram ou estão com a Covid. E o total de mortes aí, lamentavelmente, 158.456 pessoas perderam a vida para esse vírus, para essa doença que ainda aí está voltando com tudo na Europa, né? Uma segunda onda muito forte. Inclusive, alguns países da Europa aí já estão adotando novamente o lockdown, caso da Alemanha, da Espanha e da Itália. E então ela voltou com tudo, é a chamada segunda onda. Aqui no Brasil ainda a gente não conseguiu nem sair da tal primeira onda, e na Europa já enfrentam a segunda aí, por isso mais do que nunca o pessoal precisa correr contra o tempo com essa vacina aí. Lembrando que o Hospital de Base abriu inscrições, aí, um cadastramento de pessoas que queiram se voluntariar para testar uma segunda vacina que está aí testando aí pelo hospital, né? O hospital, com a Famerp, já há um tempo atrás estava testando a chinesa Sinovac, mas exclusivamente com profissionais de saúde, e agora foi aberta essa segunda chamada aí para a vacina da Janssen. Agora não precisa ser profissional de saúde, eles estão recrutando aí quem se interessar, voluntários. Eu mesmo me inscrevi lá, vamos ver se eu vou ser chamado para participar desse teste aí, contribuir com os estudos. É isso aí, gente. Bom, vamos falar um pouquinho do tempo, porque está chovendo agora, pelo menos aqui no centro de Rio Preto, caindo uma chuva desde as 2 horas da tarde. Já era previsto isso, e a gente tem as informações detalhadas aí com o professor José Mário de Andrade. Vamos conferir.
Boa tarde, boa noite, um excelente ar para todos nós. São José do Rio Preto, quinta-feira, 14 horas e 10 minutos, os radares do Instituto de Pesquisa Meteorológica, sediado em Bauru, identificaram sobre a nossa região uma extensa área de chuvas provenientes do estado do Mato Grosso do Sul. Essa extensa camada de chuvas já se faz presente aqui no nosso município. Os pluviômetros estão indicando chuvas acumuladas de até 9 milímetros em Mirassol. Choveu bastante também em Monte Aprazível com 6 milímetros, isto é, 6 litros de água por metro quadrado. Até o momento, os pluviômetros instalados aqui no Jardim Nazaré, Jardim Maria Cândida e bairro São Francisco não identificaram acúmulo de chuvas significativas na área urbana de Rio Preto. A temperatura, que se encontrava em torno de 31 graus, caiu para aproximadamente 21 graus no espaço de poucos minutos. Isto é, a temperatura alta, o calor que fazia presente aqui na nossa cidade já foi dissipado por essa chuva, que não trouxe ventos fortes. Os ventos estão em torno de 20 km por hora, sem riscos para a população, sem risco de danos à área urbana aqui do nosso município. Esperamos que essas chuvas se continuem, que tenhamos mais água aqui na nossa cidade, de forma a recompor os aquíferos, recompor o Rio Preto, manancial de abastecimento público que serve 180 mil habitantes. Tá, então, gente, professor José Mário com informações fresquinhas aí, ele gravou esse boletim pra gente agora há pouco, tão logo começou a chover, ele já trouxe essas informações e tem uma previsão aí de fazer um certo friozinho nesse feriadão prolongado aí, lembrando que amanhã, dia 30, é ponto facultativo do serviço público em Rio Preto, e em comemoração ao Dia do Servidor aí, que era dia 28, mas foi empurrado aí para amanhã, para não quebrar o serviço público aí no meio da semana. E na segunda-feira a gente tem o dia 2 de novembro, que é o Finados. E na terça-feira a gente tem a 38ª sessão ordinária de 2020. Daqui a pouquinho a gente traz os projetos na pauta para você, porque acabou de sair nesse momento a ordem do dia. O pessoal tá pegando aí os projetos que vão ser votados para trazer toda a informação em primeira mão para você. E, enquanto isso, vamos fazer o seguinte, porque na terça, antes de ontem, a gente teve a 37ª sessão ordinária. Vamos conferir como é que foi a sessão e o balanço da votação dos projetos que estavam na pauta. Os vereadores aprovaram os 10 projetos da pauta da 37ª sessão ordinária de 2020, que foi realizada na terça-feira, dia 27 de outubro. Entre eles, 2 projetos de autoria do Executivo foram aprovados em certidão de urgência especial, quando são votados legalidade e mérito na mesma sessão. O de lei complementar, que altera inciso que dispõe sobre o plano de carreira dos guardas civis municipais e faz permissões à maneira como os profissionais se apresentam diariamente no exercício do trabalho, e o projeto de lei que trata da posse e mandato dos conselheiros municipais de saúde. Também de autoria do prefeito, foram aprovados 6 projetos que incluem área no perímetro urbano do município e o que altera o direito de concessão da superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas do município para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos. E encerrando a sessão, os vereadores aprovaram o projeto de Renato Pupo, que institui no calendário oficial da cidade a virada animal, a ser comemorada anualmente no dia 4 de outubro. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então o balanço da 37ª sessão. Daqui a pouquinho a gente traz os projetos que estão na pauta da sessão da próxima terça-feira, 38ª. Como eu disse, saiu nesse momento a ordem do dia, e o pessoal da produção aí está imprimindo a pauta ali, vendo os projetos certinho, a gente traz aqui
ao vivo para você. Bom, como eu disse, segunda-feira é dia de finados, é dia de render homenagem aí aos entes queridos que já se foram, e os cemitérios de Rio Preto não estão com nenhuma restrição de frequência tal, né? Por conta do Covid, aí está liberada a visitação, inclusive com horário especial, e a gente tem todas essas informações aí com a jornalista Vivian Lima. Vamos conferir. Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, os cemitérios de São José do Rio Preto irão funcionar em horário especial durante o feriado de Finados. No dia 2 de novembro, os cemitérios vão abrir meia hora mais cedo e fechar 1 hora mais tarde que o habitual. Assim, as visitas poderão ser feitas das 6h30 da manhã até às 6 da tarde. O objetivo é evitar aglomerações. Durante a visitação, o uso da máscara é obrigatório, assim como o respeito às regras de distanciamento. Mesmo com a proposta de horário ampliado no dia 2, a recomendação da Prefeitura é que os munícipes evitem concentrar as visitas no feriado. Quem puder deve, portanto, ir ao cemitério no período que antecede a data especial ou mesmo realizar a visita na semana seguinte à celebração. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus. Tá, então, gente, e lembrando que apesar aí de estar liberada a visitação, a gente ainda está na pandemia, como a gente vê nos números todos os dias aí, né? Todo dia a gente sendo infectado, infelizmente gente morrendo, então manter aí as cautelas de praxe, usar a máscara, evitar aglomeração, manter as mãos higienizadas e lembrar também de não levar vaso, deixar vaso nos túmulos lá para evitar outro problema recorrente que a gente tem, que é a dengue, principalmente agora que está chovendo, né? É isso aí. E também, olha só, gente, vamos mudar de assunto, porque a partir de domingo, 1º de novembro, tem início a Piracema no estado de São Paulo, né? Aquele período de restrição à pesca para garantir a reprodução aí das espécies nativas, né? E sobre isso, vamos conversar agora com o capitão da Polícia Ambiental de São José do Rio Preto, o David Gabriel de Melo. Capitão David está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, capitão? Me ouve bem? Olá, pessoal. Boa tarde a vocês. Muito bem, Alexandre. Legal, capitão. Obrigado por participar aqui com a gente. Bom, vamos lá, capitão. 1º de novembro, Piracema. O que pode e o que não pode a partir deste domingo em termos de pescaria? O pessoal, a gente sabe aí, região cheia de rio, o pessoal gosta de pescar, feriadão aí. O que pode e o que não pode, capitão? Então, agora é chegado o período aí da nossa fauna fluvial, né, se recuperar. É um momento aí que a gente sofreu com grandes estiagens, né, Alexandre? Então, é um momento muito importante para a recuperação dos nossos rios, né? E até para o garantimento aí dos peixinhos para as gerações futuras. Então, nesse momento, a pesca profissional está fechada, né? De certo modo, o peixe nativo é proibido a captura dele, sendo permitido somente a pesca de peixes exóticos, né? E com exceção do biaussu, né? Que é um peixe que não é da nossa bacia, mas sendo permitido somente na bacia do Paraná, aqui na nossa região, né, que é a grande parte, Rio Grande, Rio Turvo, somente tilápia, somente tucunaré, corvina, porquinho, são os peixes que não são da nossa bacia. Então, isso é permitido. É proibido o uso de arpão, né, arpalete, redes de emalhar e tarrafas, equipamentos de profissional. Então, esse é o momento de dizer, Alexandre. Lembrando também, Alexandre, que a pesca não é proibida, tá? Então, a quantidade de peixes exóticos tem um limite para o pescador amador, né, de 10 quilos mais um exemplar, e o pescador profissional ele tem a cota livre para peixes exóticos. Ou seja, mesmo aí os peixes exóticos, por exemplo, a tilápia, que é um peixe bastante comum aí que o pessoal gosta de pegar, não pode à vontade, é 10 quilos mais uma espécie, é isso?
O amador, o pescador amador, que é aquele que ele não é cadastrado no antigo Ministério da Pesca, ele é 10 quilos mais um exemplar. Nesse caso, né? Então, ele pode ir, por exemplo, vai ele e a esposa, tá? Cada um pode pegar 10 quilos mais um exemplar. Um exemplo que eu costumo até utilizar, até com amigos, que aqui nos nossos rios, aqui no Rio Grande, por exemplo, está tendo a incidência daqui. Acho que a gente teve um probleminha aí com o capitão na conexão. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Ô, capitão, eu vou pedir para o senhor retomar. A gente teve uma pequena... Teve um corte aí. O senhor falou que o senhor estava dizendo, costumo até falar para os amigos... Sim, eu costumo dizer que como é 10 quilos mais um exemplar, esse exemplar não necessariamente tem um peso. Então, tem incidência de um peixe amazônico aqui na nossa bacia do Rio Grande, que algumas pessoas já conseguiram fisgá-lo, e ele chega a 70 quilos, que é o pirarucu, por exemplo. Então, nesse caso, eu poderia pegar um peixe de 70 quilos mais 10 quilos. Então, o que eu posso fazer é pegar 10 quilos mais um exemplar. Exato. O amador. O profissional pode pegar peixes exóticos em quantidade livre. Lembrando... Com a utilização de petrechos permitidos, Alexandre. Ok, isso que é, lembrando, peixe exótico, não pode pegar nada aí, piau, dourado, não, nativo nada. Ok. Agora, da reprodução deles. Perfeito. Os utensílios, o que pode ser utilizado tanto por amador quanto profissional? Rede, acho que é proibido, não sei como que está essa questão, capitão. Sim, nesse momento que é permitido, a gente fala linha de mão, né? Que utiliza muito em beira, né, em barranco, né? Então, onde a pessoa pega o anzol, põe a isca e não usa vara. Ele enrola na mão, joga e vai puxando. Seria como se fosse uma pesca com vara. A vara de bambu, a vara telescópica pode com mulinete, sem problemas, né? E o que não pode é os petrechos profissionais, né? Rede, tarrafa, fisga, anzol de galho, e pode, nesse momento, né, quer dizer, na verdade, a gente não autoriza o uso do arbalete pelo profissional em momento algum, e nesse período não pode o arbalete, que é o arpão que eles falam, né, atualmente. Certo. Nem o profissional pode usar a rede nesse momento? Não, nesse momento não. Porque senão também não tem como diferenciar ali o que está sendo pescado, né? Tem alguns peixes, eles são do mesmo tamanho, você acaba capturando peixes nativos com a rede. Então, é um momento... a piracema mesmo é um momento que é para o profissional descansar em tese. Tanto que agora, quando fecha a pesca, a gente fiscaliza o estoque dos profissionais. Então, o profissional ele declara para a gente tudo que ele pescou, para ele passar esse período com o freezer cheio, por exemplo. Perfeito. Todos os peixes dele tem que estar com origem, então a gente vai fiscalizar o estoque desses profissionais. Então, é um momento agora mesmo de um profissional não exercer a pesca profissional. E na pesca amadora, Alexandre, as varinhas de bambu, telescópio, varinha de mão, pode pescar embarcado, sem problema algum. Isso que eu ia perguntar para o senhor. E a questão do profissional, inclusive, ele recebe o auxílio defeso nesse período aí, justamente para ele se manter, né? Isso, boa parte dos profissionais. Agora existe uma cota de profissionais que eles não recebem esse auxílio porque eles são filiados de uma maneira diferente, né? Tem um protocolo que permite a pesca para eles. Esses aí não recebem o auxílio ainda, mas isso é justo do governo federal. No momento, o profissional ele não pode exercer a pesca profissional. Maravilha. Bom, embarcação, o senhor já falou que pode, os utensílios, basicamente a vara aí. Aqueles métodos que o pessoal costumava utilizar, João Bobo, aquelas coisas, até bomba, né? Parece que usa. Isso é proibido sempre, de qualquer maneira, né? É extremamente proibido. Nesse momento, pode ser muito pouco, mas ainda é possível. As pessoas têm um lazer delas. Tá? É um momento aí que a gente vai chegando nos momentos de final de ano, festas, né, os feriados, as pessoas podem pescar com responsabilidade, né, porque a gente tem uma responsabilidade social de preservar o nosso meio ambiente para gerações futuras, né? Então, acho que é um esforcinho que é possível fazer. Né? Vai lá, pesca sua tilápia, seu tucunaré, sem problema nenhum. A Polícia Ambiental vai estar nos rios, tá? A gente vai estar diuturnamente, sabe, Alexandre? Hoje mesmo, a gente fez a operação Pé Piracema essa semana, começou a Pé Piracema, estaremos durante a Piracema e na abertura da pesca estaremos também.
Ô, capitão, só uma curiosidade, ainda usa o pessoal mesmo proibido, ainda é uma prática recorrente esses métodos que eu falei aí, o espinhel, o João Bobo, o anzol de galho? Alexandre, infelizmente, né, ainda tem pessoas que não têm um esclarecimento do meio ambiente sustentável, né? Então, eles acabam usando um método ardiloso para pegar o peixe. Infelizmente, ainda se utiliza esse tipo de método. Bom, geralmente são pessoas com menos instrução, né? Já são pessoas mais humildes, e a gente constantemente se depara com esse tipo de pesca, né? Tivemos uma ocorrência recente na região de Colômbia, próximo a Barretos, e foram apreendidos 300 quilos de peixe e vieram de modo irregular. Então, assim, as pessoas continuam insistindo em fazer esse tipo de captura, de método proibido, sabe, peixes fora da medida, e a gente acaba prejudicando o futuro da nossa fauna fluvial. Sem dúvida. Capitão, aproveitando esse gancho que o senhor falou, o que é feito quando é apreendido, que nem o senhor falou, 300 quilos de peixe? O que é feito com esse pescado? Bom, quando o pescado ele está refrigerado, porque eles pescam e refrigeram esse material. Quando ele está refrigerado, ele está em condições de consumo, a gente destina ele para algumas instituições, organizações, então asilos de idosos, lar de crianças carentes, esses lugares assistencialistas. Então, geralmente, 300 quilos de peixe, a gente consegue ajudar pelo menos umas 4 ou 5 organizações, né? Então, eles fazem sopa para os idosos, faz um pirão, faz uma fechada, a gente destina para esse tipo de finalidade. Quando ele está impróprio para consumo, porque às vezes acontece de pegar impróprio para consumo, a gente deteriora ele. Ok. A gente destina alguns lugares aí tem um vulbichão, tem locais que eles fazem essa deterioração de maneira ecológica até, para não prejudicar o meio ambiente. Tá certo. Vamos falar da punição. Quem for flagrado aí ou com pescado proibido ou com utensílio proibido, qual é a multa, a infração, qual é aí a punição ao infrator? Tá, a multa base é de R$700 e há um acréscimo de R$20 por quilo de peixe. Então, um exemplo prático, né? Vamos supor que você pegou 10 quilos, mais um exemplar, né? E, na verdade, você tem um exemplar de qualquer peso, né? E você está com 20 quilos, sendo que você poderia ter só 10. Então, você está com 10 em excesso. 10 vezes 20, 200. Então, você tem um acréscimo de 700 mais 200, R$900 a multa. Então, é R$20 por quilo de peixe a mais que você pega. Nesse período, é proibida, né, esse tipo de pesca. Então, se é um material que é proveniente de pesca proibida, de período proibido, né, que é a piracema, essa tipificação, R$700 mais R$20 por quilo. E é só a multa ou ele responde a algum processo? Sim, exatamente. A gente tem uma situação que, se você pegar um peixe ou 10 peixes proibidos, é crime ambiental. Então, é encaminhado o nosso boletim de ocorrência para a Polícia Civil, né? E eles dão início ao processo criminal. Eles acabam por abrir o inquérito, né? E a pessoa, todos que a gente encaminha, acaba seguindo o ciclo completo, né, de polícia. Ok. E os utensílios de quem é flagrado? Barco, motor, a tralha de pesca ali? Ótima pergunta, Alexandre. Alexandre, hoje nós temos todos os quartéis nossos, eles têm um pátio, né, que acomoda esse tipo de utensílio. Temos grandes apreensões, tanto de arbalete, de roupas de mergulho, embarcações, motores, redes. Então, assim, é apreendido e a pessoa dificilmente consegue, ainda mais se ela for uma infratora contumaz, dificilmente ela consegue readquirir, reaver esses utensílios. É mais uma punição, né, em tese, irresponsabilidade aí do pessoal. Ou seja, é confiscado mesmo, não é igual o carro quando apreende ali, está com o documento atrasado, vai para o pátio, aí você acerta e retira o veículo. Ali Alexandre, o termo melhor mesmo é apreensão, porque depois como ocorre o crime paralelamente, né, então ele é apreendido em 2 esferas, tanto na criminal quanto na administrativa. Às vezes a administrativa ele consegue liberar, criminalmente não.
Então, às vezes, a gente libera, mas o juiz dá perdimento. Então, o juiz não tem interesse e ele ainda tem pendências administrativas, porque é o valor de multa para pagar, né? Então, geralmente, esse material ele fica muito tempo aguardando o deslinde jurisdicional dele. Então, temos embarcações que estão presas há mais de 10 anos, né? E essa pessoa vai perder, infelizmente. Às vezes, ela não consegue comprovar a origem da embarcação. Perfeito. Mas é uma dor de cabeça a mais. É melhor fazer tudo certinho, Alexandre. Sem dúvida nenhuma. Ninguém quer perder barco, motor e etc. Ô, capitão, caminhando aqui já para o final, para o encerramento, queria que o senhor falasse das abordagens. Como que é? Porque a gente sabe que o pessoal às vezes tenta disfarçar, coloca um proibido ali no meio das tilápia, ou às vezes no pulsar ali amarrado dentro da água. Não dá para enganar a polícia, não. Não, olha, o nosso policial é muito bem preparado, sabe? Porque a polícia ambiental, ela faz o policiamento ambiental frequentemente. Então, é a nossa especialidade. Pode ser que até uma ou outra vez a pessoa consiga ludibriar a fiscalização, mas é muito difícil. Nosso pessoal sempre atua em grupo, né? Então, dificilmente um peixe não vai ser reconhecido. Tanto é que é proibido eu descaracterizar o pescado que vai ser armazenado. Então, o peixe tem que estar inteiro na hora da fiscalização. Então, mesmo porque hoje, por exemplo, tem medida, né? Então, tem pessoas que vão lá e cortam, o peixe está fora da medida, eles vão lá e cortam a cabeça e o rabo do peixe. Mas, se fizer isso, a gente considera que não está na medida. Então, ele acaba sendo autuado. É quase então, esse tipo de autuação não passa, viu, Alexandre? Não passa. Não adianta falar, até tilápia, estou comendo aqui, é quase como uma destruição de prova, vamos dizer assim, né? Sim, faz o sashimi na hora, né? Enfim. Tá certo. Até que dia vai a Piracema, capitão? Vai até o dia 28, né? Praticamente aí a gente começa março com a abertura da pesca. 28 de fevereiro de 2021, né? Dia 28 de fevereiro. Eu queria salientar só mais uma coisa, achando que é uma dúvida constante. A isca viva, né? Também ela é fiscalizada. Então, pessoas que usam tuvira, lambari, que é um peixe nativo, tem que ter nota fiscal. Então, ela tem que ser adquirida de criadouros, né, de isca, e tem que estar com nota fiscal. Não é permitido o uso desse tipo de isca viva sem a nota fiscal. Boa. Então, inclusive, é pesado e é autuado também. Então, completando, nesse período ainda se usa a isca viva, mesmo não podendo... Alguns peixes eles têm atração pela isca viva, né? Alguns peixes maiores. É permitido o uso da isca viva desde que ele tenha nota fiscal. Se a pessoa compra num criador especial, o fim daquele peixe é para isso, sem problema nenhum. O que ele não pode é ter lá uma peneira, por exemplo, e capturar esse peixe para pescar. Isso é problemático e a gente autua. Sobre essa questão ainda, aquele camarãozinho que pega com a peneira ali nos charcos ali, isso tem algum impedimento ou não? Olha, o uso de invertebrado, ele está na época do defeso, tá? Existe um camarão que ele é exótico, só que é difícil identificá-lo, Alexandre. Então, a gente recomenda o não uso. Tá? A gente recomenda o não uso. Mas, geralmente, é uma situação que, às vezes, tem pouquíssimos, né? E ele é um bicho abundante. Mas não é permitido, a lei não nos permite o uso do camarão. Então, a gente recomenda não utilizar o camarão, mesmo porque a gente não consegue diferenciar do camarão. Tem um camarão da Malásia, né, que ele, assim como tem incidência de peixes invasores, né, bagre africano, então tem alguns camarões que não são da nossa bacia. Ainda assim, a gente recomenda não utilizar por causa da falta de diferenciação. Muito bom, gente. Tá? Então, o capitão David Gabriel de Mello, da Polícia Ambiental de Rio Preto. E eu quero só registrar aqui, até quero que o capitão fale com a gente sobre isso, que o batalhão da Polícia Ambiental de Rio Preto é o maior do estado de São Paulo. A gente pega todo o noroeste aqui, né, capitão? Até tô recebendo pergunta aqui agora, o pessoal perguntando qual a área de abrangência aqui da Polícia Ambiental de Rio Preto, mas parece que é do Paraná ou Rio Grande, é isso? Aqui, na verdade, a gente pega grandes rios aqui, né? A Polícia Ambiental é sediada, aqui na nossa região, o 4º Batalhão de Polícia Ambiental é sediado em São José do Rio Preto, com a sua primeira companhia em São José do Rio Preto, a segunda companhia abrange Fernandópolis, Votuporanga e região, a terceira companhia é Franca e região, e a 4ª companhia é Ribeirão Preto e região. Então, é um batalhão gigantesco,
A gente tem o Rio Mogi Guaçu, né? Tem o Rio Sapucaí, tem o Rio Turvo, o Rio Grande, né? Em sua grande parte, né? na nossa área. Então, temos muito rio. Aqui é conhecido pela região dos Grandes Lagos por um bom motivo, né? Porque a gente tem, desde o nosso brasão, a gente tem grandes e tem as hidrelétricas, né? Então, tem grandes áreas de pesca. Tem o Rio São José dos Dourados também, que tem grande importância na região de Fernandópolis, e até Araçatuba, né? Até que ele faz divisa com outro batalhão. Então, a nossa área de abrangência realmente é enorme. Realmente. Mas é toda policiada, viu, Alexandre? A gente tem efetivo em toda a área. Nesse momento mesmo, inclusive, estamos realizando uma operação de divisa com todo o nosso efetivo, e o nosso efetivo estão nos rios, inclusive. E lembrando que a Polícia Ambiental não é só questão de pesca, aí envolve tudo, né, capitão? Caça, exploração de minério irregular, a gente tinha muito, não sei se ainda tem, aquela exploração de diamante ali no Rio Grande, em Guaraci, ali naquela região, tinha muito, eu mesmo cobri muita operação ali de apreensão de diamante, né? Então, Alexandre, a gente, administrativamente, a gente não faz o auto, mas a gente policia os rios, né? Então, a extração de areia, de minério, quando não tem a licença, as providências penais, né, no início, né, do ciclo de polícia é com a gente. Então, a gente direciona o CPDP, a gente fiscaliza e a gente leva. Inclusive, a gente tem uma ocorrência, que foi essa semana, de extração de areia, ali na região de Barretos, na região de Araraquara. E ali também, a gente foi fazer uma operação para pesca e acabou vislumbrando o pessoal arrancando areia, né, minerando areia. Então, assim, a gente atua em várias áreas mesmo, caça, e também temos o nosso veio de polícia, né, porque nós somos policiais especializados, mas acima de tudo somos policiais militares. Sim. Então, outros crimes também a gente acaba atendendo. Bacana. Já recuperamos gado apreendido, né, esse abiagato, né? Já recuperamos trator, maquinário. Então, o nosso pessoal está sempre trabalhando. Muita apreensão de arma. Muito bom. Graças a Deus, a gente está firme aqui no combate aos infratores. Bacana o trabalho aí. Lembrando, caça é 100% proibido, né? Não pode caçar nada, né, capitão? Ela é vedada no estado de São Paulo, na nossa Constituição Estadual, a caça é proibida. Existe o controle, né, do animal, da espécie invasora, né? Até então, aquele javali é proibido caçar, aquele java-porco que o pessoal fala aí? Então, a caça é proibida no estado de São Paulo, Alexandre, só que o termo correto para o javali é controle, porque ele é um animal sinantrópico. Então, ele é um animal que ele é nocivo para o ser humano, então é permitido o controle, só que existe toda uma metodologia, né? A pessoa ela tem que se filiar, ela tem que ter um cadastro técnico federal, ela precisa seguir algum regramento, né, para poder exercer essa atividade, mas essa atividade é possível. O que não é possível é caçar animal silvestre. Sem dúvida. No nosso estado. Maravilha, gente. Tá, então, o capitão David Gabriel de Mello, da Polícia Ambiental de Rio Preto. Capitão, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho e que o pessoal respeite a Piracema aí. Obrigado, viu? Eu agradeço a participação, Alexandre, o espaço para a gente. Você é um comunicador incrível, gostaria de salientar o seu bom trabalho para a nossa região. Então, muito obrigado pela oportunidade, dispor da Polícia Ambiental e Deus abençoe a todos. Maravilha, tá aí então, gente. Só lembrando, então, Piracema começa à meia-noite desse sábado para domingo, dia 1º de novembro, vai até o dia 28 de fevereiro e a multa não é barata, R$ 700 para o infrator, mais R$ 20 por quilo de espécie capturada, além de apreensão dos equipamentos, material e inquérito, aí responder processo por crime ambiental. Lembrando que está liberada a pesca amadora aí com varinha para espécies exóticas, né? Tilápia, porquinho, etc. Tá, então. Bom, como eu disse, terça-feira, 38ª sessão ordinária de 2020. Agora sim, estamos aqui com a Vivian Lima, ao vivo aqui no estúdio com a gente. E a Vivian vai passar todas as informações da próxima sessão. Vivian. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Câmara. Bem, na terça-feira, dia 3 de novembro, os vereadores de São José do Rio Preto realizam a 38ª sessão ordinária deste ano. Temos uma pauta longa, a pauta conta com 15 itens. Desses, 2 são vetos totais.
O primeiro veto diz respeito ao projeto de lei do vereador Renato Pupo sobre as condições adequadas de repouso aos profissionais de saúde, da saúde privada. O outro veto é relacionado a um projeto de lei de Fábio Marcondes, um projeto que dispõe sobre a anistia das multas aplicadas com base nos decretos municipais relacionados ali à pandemia de Covid-19. Os vereadores analisam também 7 projetos de lei complementar de autoria do Executivo, todos em segunda discussão. O primeiro aprimora a redação dos dispositivos legais que tratam do direito de superfície pelo município sobre a propriedade privada. Os demais projetos do Executivo são todos de inclusão de áreas no perímetro urbano. A Câmara vota também projeto de lei complementar de autoria do presidente da Casa, o vereador Paulo Paulera. A medida garante o direito de aposentadoria especial do magistério aos titulares da carreira que ocuparem cargos como diretor, coordenador, supervisor e também a função de vice-diretor na rede municipal de ensino. Essa matéria será votada em segundo turno. Na 38ª sessão deste ano, serão analisados também 5 projetos de lei. Em regime de urgência, ou seja, votado tanto em primeira quanto em segunda discussão, tem um projeto do Executivo que trata da reestruturação do Conselho Municipal de Turismo. De Anderson Branco, em segunda discussão, tem o projeto sobre a proibição do uso de radar móvel estático portátil na cidade. Temos também o projeto de José Carlos Marinho, em segunda discussão, aquele projeto que amplia de 10 para 20 anos o prazo de fabricação dos veículos que são usados em serviço de transporte por aplicativo. De Renato Pupo, em primeira discussão, o projeto que inclui no calendário oficial do município o Dia do Educador Especial, a ser comemorado em 22 de agosto. E temos também, por fim, projeto do vereador Paulo Paulera, em primeira discussão, que declara de utilidade pública a Associação Católica União Fraterna. A sessão começa às 5 da tarde, você já sabe, a TV Câmara transmite tudo ao vivo, tanto pelo sinal aberto no 28.2, quanto no canal 4 da NET. Com você, Alexandre. Maravilha, gente. Tá aí a Vivian Lima, pauta cheia, então, na próxima terça-feira, vários projetos aí, é isso aí. Bom, gente, olha só, saiu até na imprensa hoje que o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim, divulgou aí que vai punir os pais de alunos, os pais que não estão cobrando empenho de seus filhos, né, nas aulas virtuais. Mas, por outro lado, essa atitude gerou algumas críticas por parte de educadores, já que, segundo eles, não seria dever nem obrigação dos pais a responsabilidade pelo ensino dos filhos. Enfim, seria um dever aí do Estado. Mas, para entender melhor aí essas críticas, vamos conversar agora com o professor Paulo Napoli, ele que é da rede estadual, professor de Sociologia. O Paulo está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, Paulo? Me ouve bem? Ouço sim, Alexandre. Tudo bem? Você me ouve? Tudo jóia, ouço sim. Bom, vamos lá, Paulo. O juiz aí já está cobrando dos pais aí esse empenho no acompanhamento, aí, enfim, dos filhos nas aulas online, e vocês criticaram essa atitude. Por quê, Paulo? Bom, primeiramente, boa tarde, Alexandre, boa tarde aos ouvintes. Bom, em momento algum, nós dissemos que não é dever dos pais a educação e a responsabilidade aí dos estudos. É óbvio que também é dever dos pais. Acontece que também é dever do Estado. A maneira como foi colocado faz parecer como se a única responsabilidade recaísse sobre os pais. E num momento de pandemia, de crise econômica, crise social e crise política como esse, os pais também estão tão desassistidos quanto os alunos. Então, nós que estamos aí na prática diária de sala de aula, de contexto escolar, nós que estamos entrando em contato aí direto com esses pais, nós sabemos do sofrimento que eles estão passando nesse momento. Sim. Então, temos muitos pais aí desempregados, temos muitos pais aí na informalidade, e nem sempre esse pai consegue dar o suporte pedagógico que o filho precisa. Então, assim, é lógico que também é dever dos pais. Claro, acho que cuidado. Só me corrigindo aqui, acho que eu talvez tenha me expressado mal, você tem razão aí. Tá, beleza. Então, a questão é essa. E só para você ter uma ideia, hoje eu estava lá na escola e a moça que trabalha na limpeza, no serviço terceirizado, o marido é pedreiro, ela é terceirizada da escola, ganha um salário mínimo,
E ela estava com muito medo, ela estava muito apreensiva, porque a escola tinha ligado para ela, graças a esse vídeo do juiz Pelarim, a escola se sentiu na autoridade de ligar para ela e dizer que se os 2 filhos dela não entregarem os trabalhos até o final dessa semana, ela vai sofrer aí uma multa de 3 salários mínimos. E ela chegou chorando hoje na escola, preocupada, veio conversar comigo, muito apreensiva. Ela falou, meu marido consegue um bico aqui e outro ali. Eu ganho R$1.000 por mês. Eu faço de tudo para que os meus filhos entreguem as tarefas e consigam estar com os trabalhos em dia. Eu moro numa chácara, lá nem chega sinal de internet. A minha filha precisa vir aqui comigo para o trabalho para fazer a lição junto com ela. E agora eu sofro uma ameaça desse tipo. Então, esse é o grande questionamento, entendeu? Sabemos que, sim, podem ter pais aí displicentes, podem ter pais que não estão dando a devida atenção para os seus filhos, mas eu posso dizer com autoridade que não é essa a realidade da maioria dos pais. Os pais têm se esforçado, sim, desde o começo do ano, para tentar manter o mínimo de aprendizagem aí com seus filhos, mesmo não sendo preparados para isso. Então, isso que nos incomodou um pouco, entendeu? A partir do momento que você tem... E a responsabilidade aqui eu não estou colocando nem no juiz, eu estou colocando nos próprios educadores que estão utilizando desse vídeo. Eu sei da boa vontade do juiz em tentar poder dar uma força aí para esses professores que estão tentando cobrar esses alunos e não estão tendo resultado, não estão tendo devolutivo, até entendo o lado dele. O que eu não entendo são educadores, diretores, supervisores que estão utilizando desse vídeo. Eu até coloquei nós, né, do sindicato, da unidade classista, colocamos isso no texto, parece até que de maneira sádica, utilizando isso como ameaça contra os pais. Os pais que já estão tão judiados aí por conta dessa pandemia e de tudo que está acontecendo, agora tem mais essa preocupação. Quase como que tocando o terror aí, né? Na verdade, quando eu disse que não é dever, é porque os pais, como você bem disse, não são nem preparados para isso. Eles não têm essa obrigação de saber como passar um material pedagógico, ou até como cobrar o filho disso, né? Claro que os pais têm obrigação de manter seus filhos e dar condições deles estudarem. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa realidade que não só os professores estão enfrentando, mas também os estudantes nessa pandemia, diante de tudo que está acontecendo. Qual que tem sido o prejuízo aí para a maioria dos estudantes? Não vamos falar aqueles que têm escolas particulares, que têm computador em casa, internet de alta velocidade, mas a grande massa aí que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, malemar ter um telefone celular com acesso à internet ali. Qual que é o prejuízo disso para o futuro desse estudante, enfim? Legal, Alexandre. Só colocar uns dados aqui para a gente ter a dimensão da coisa. Segundo um relatório da Unesco, esse ano, 1,5 milhão de jovens foram prejudicados em relação às suas aprendizagens por conta dessa pandemia. São 91% dos estudantes do mundo sofreram algum tipo de prejuízo por conta do distanciamento social, do ensino EAD e do fechamento das escolas. Agora, a gente pensando aqui na realidade brasileira, segundo o IBGE, 57% dos estudantes secundaristas não possuem computadores em casa. 57%. Se a gente fizer um recorte das periferias urbanas, esse número chega a 80%. Eu não estou dizendo de telefones celulares, não estou falando de smartphone, eu estou falando de computador, porque esses alunos não conseguem realizar suas atividades pelo celular. O celular é onde ele vai conseguir ali assistir a aula EAD, fazer o contato com o professor, às vezes mandar uma atividade por e-mail, mas ele precisa de um computador pessoal para poder fazer isso. 57% dos estudantes brasileiros não possuem computadores pessoais em casa. E o que eu falei, se a gente fizer um recorte entre os mais pobres, que são os usuários da escola pública, esse número chega a 80%. Então, olha o prejuízo disso. E 30% dos estudantes no Brasil não possuem acesso à internet, que foi o caso que eu acabei de citar da moça que trabalha na minha escola. Ela mora numa chácara, lá não chega sinal de internet, então, mesmo que ela tivesse um computador, ela não teria acesso para poder ajudar os 2 filhos em seus trabalhos. Então, o prejuízo ele é imensurável. A gente só vai ter uma noção disso nos próximos anos. Agora, o que a gente já pode ter certeza é que o Brasil vai sofrer agora, isso relatórios de especialistas têm apontado, a gente vai sofrer o maior número de evasão escolar da história. A universalização no Brasil, ela se deu muito tarde, ela se deu só no final dos anos 90.
Então não tem um outro parâmetro para a gente comparar, mas como que era o Brasil nos anos 70, nos anos 80? A maioria dos alunos, a maioria dos estudantes pobres não estavam nas escolas públicas nesse momento. Só a partir do final dos anos 90 que a gente pôde dizer, então, que de fato o Brasil universalizou a sua educação. E agora a gente vai sentir um impacto disso. E por que essa evasão vai acontecer? Porque grande parte desses alunos estão ficando numa situação que os obriga a abandonar a escola e ingressar cada vez mais cedo no mercado de trabalho. Nós temos vários casos lá Eu estou pegando o exemplo da minha escola, mas a gente pode pensar a nível macro isso também. Só lá na minha escola nós já perdemos quase 1/3 dos alunos que não fizeram a rematrícula porque começaram a trabalhar. E aí o que ele fala, eu gostaria muito de continuar. Minha mãe está desempregada, meu pai perdeu o emprego também na pandemia, eu consegui encontrar um estágio que eu ganho R$400 e é isso aí que está pagando aluguel em casa. E a comida por conta do auxílio emergencial que a gente está recebendo. Essa é a realidade da maioria dos nossos alunos brasileiros. Então a gente tem que pensar nesse aluno, não no aluno que classe média, no aluno que tem acesso a lazer, esporte, saúde, educação. Esse não é a maioria dos alunos. 81% dos estudantes secundaristas do Brasil depende da escola pública. Então a gente tem que pensar nesse aluno. Fazer um tipo de cobrança indevida, como foi feita para os pais, eu não vou nem qualificar aqui, mas é um absurdo, Então, a realidade do estudante brasileiro é muito precária. Ele não tem acesso ao básico. E a escola, que era um dos poucos espaços em que ele tinha ali um espaço de interação, um espaço pedagógico, educacional, às vezes tinha no professor a única referência de um adulto, esse espaço deixou de existir por conta da pandemia, por conta do isolamento e o fechamento dessas escolas. Então, além da aprendizagem, a gente também, e do abandono escolar da aprendizagem que sofreu prejuízo, e do abandono escolar que nós vamos presenciar no próximo ano, porque muitos alunos não voltam para a escola, porque agora já começam a trabalhar, tem também a questão da saúde emocional deles. Inclusive, algumas pesquisas têm mostrado que a maioria dos alunos não tem feito as atividades mais por conta desse prejuízo que eles estão sofrendo em sua saúde emocional do que a falta de acesso à tecnologia. Porque, principalmente os alunos de ensino médio, o aluno de ensino médio ele ainda consegue se virar um pouco mais com o celular, indo na casa de um amigo, usando o computador de algum lugar. Só que esse aluno não está entregando atividade, principalmente nos últimos 3 meses, porque a saúde emocional dele está absurdamente comprometida. Então, assim, olha a dimensão da coisa, olha quantos elementos, quantas variáveis não existem aí que eu preciso entender, que eu preciso interpretar, que eu preciso trabalhar e que eu preciso de políticas públicas para agir em cima disso. Não vai ser um vídeo de um juiz ameaçando os pais que vai dar conta disso. O problema é muito mais complexo, o problema é estrutural, é um problema que se arrasta há décadas no Brasil. Então, por isso que nós achamos assim, bem indevido a postura de alguns educadores de estar utilizando essa fala do juiz para ameaçar alguns pais. O resultado é esse que eu estou colocando aqui para você. A moça chegou lá chorando, desesperada. Ela falou, Paulo, se eu tiver que pagar R$3.000 de multa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu ganho R$1.000 por mês. Meus filhos ficam sozinhos em casa o dia inteiro. Então, é isso que a gente... essa crítica que nós estamos fazendo. Tá certo, gente. Tá aí o registro do professor Paulo Napoli. Paulo, deixa eu aproveitar e repercutir com você. Ontem, inclusive, a gente entrevistou a secretária de Educação, a professora Sueli Costa, aqui no programa, ela falando dessa possibilidade de retorno das aulas a partir do dia 3 agora, terça-feira. Queria a tua opinião enquanto professor, se isso está correto, se vocês estão sabendo dessa volta às aulas, se a tua escola vai voltar, o que você está sabendo aí da rede estadual, que, segundo a professora Sueli, ficou a critério de cada escola essa decisão. Ficar a critério de cada escola a decisão já mostra aí uma problemática grande, porque isso tinha que ter partido direto do governador e do nosso secretário da Educação. Como ele não quer segurar essa bucha na mão, ele passa a responsabilidade para os prefeitos, e os prefeitos passam a responsabilidade para os diretores de escola. Quer dizer, se alguma coisa acontecer lá na frente, o prefeito lavou as mãos, o governador lavou as mãos, e quem vai ter que responder por isso é o professor, é o diretor que foi
que acabou sofrendo esse tipo de emparedamento. Então, isso é muito complicado. Os nossos alunos dependem de transporte público, então, claro que é um risco a abertura das escolas. E sabemos que a pressão que o governador e os prefeitos estão sofrendo é uma pressão empresarial, porque as escolas particulares estão falindo, principalmente aquelas escolas particulares de mensalidade baixa, em torno de R$200 a R$400. Está acontecendo uma migração em massa dos alunos dessas escolas para as escolas públicas. Não as escolas de elite, essas vão conseguir se manter, até porque os seus empresários possuem outros investimentos também e conseguem segurar o prejuízo que eles estão tomando ali. Mas essas escolas de mensalidade baixa, elas estão falindo no Brasil inteiro. Então, a pressão empresarial em cima do governador e dos prefeitos para que as aulas retornem é isso, é meramente econômica. Não está pensando na saúde dos estudantes. É o que eu estou dizendo, a maioria dos nossos alunos depende de transporte público. Então, você vai estar colocando esses alunos em risco. Então, a nossa crítica vai nesse sentido. A minha escola, especificamente, olha que interessante, foi a única escola estadual, das 44 escolas estaduais que tem aqui em Rio Preto, que fez uma abertura parcial. Nós estamos recebendo por dia 10 alunos na nossa escola. Quem são esses 10 alunos? São justamente aqueles alunos que eu falei no começo da minha fala, que moram em chácaras, que não têm computador, que não têm celular, que são excelentes alunos e que não conseguiram fazer absolutamente nada do começo do ano até agora. Então, nós estamos separando 3 alunos por sala de aula, desses 10 alunos, às vezes 3, às vezes 2, e eles estão ficando na escola das 8 da manhã às 11h30. Só 4 aulas. Eles assistem 2 aulas, tomam um lanche, depois assistem mais 2 aulas e vão embora para casa. Nós fizemos uma abertura parcial da escola, só que a minha escola trabalha só com adolescente, só com aluno de ensino médio. É mais fácil você trabalhar com esse público, é mais fácil você manter o distanciamento com meninos de 15 a 18 anos, e são pouquíssimos alunos, a escola não vai pegar mais que isso. Agora, imagina todas as escolas, e principalmente do ensino infantil, principalmente de Fundamental 1, é muito mais difícil você fazer esse trabalho com crianças e com o agravante aí da questão do transporte público. Então, assim, primeiro, o erro está no governador de transferir essa responsabilidade para os diretores de escola, eles não deveriam assumir essa responsabilidade, isso tinha que ser uma fala oficial do governador, ou abre ou fecha, e a decisão tem que ser dele. Então, essa é a primeira questão. E uma decisão única, né? Não ficar a critério de cada escola, porque senão vira uma bagunça, né? Uma volta, a outra não volta. Quer dizer, que currículo é esse que está sendo passado para os estudantes? Tinha que ou volta tudo ou não volta nada. Não sei. Exatamente, exatamente. O problema é justamente esse que você colocou. Aí um começa a acusar o outro, um começa a apontar o dedo na cara do outro. Então, assim, quem teria que tomar essa atitude seria o governador, nosso secretário de Educação. Só que, assim, ele quer abrir as escolas para atender esses interesses empresariais, mas ele sabe do risco de fazer isso. Então, a nossa rede é a maior de todas aqui no estado de São Paulo. Só ensino médio são 3,5 milhões de estudantes, 5.200 escolas. Só ensino médio aqui no estado de São Paulo. Então, ele não quer, pensando em fins eleitorais, ele não quer agravar a pandemia e levar a conta por isso. Então, ele joga essa responsabilidade no colo do prefeito. O prefeito joga a responsabilidade no colo do diretor de escola. E aí depois tem que fazer uma reunião com os professores, com os pais, para decidir se a escola abre ou não. Isso não deveria estar acontecendo. Isso tinha que ser uma decisão do governador e ponto final. Mas, como eu disse, são interesses econômicos, tá? Ali não estamos pensando na saúde. Estamos pensando na saúde, fechava tudo, só voltava a abrir com a vacinação em massa aí a partir do começo do ano que vem, se tudo der certo, né? Vai dar. Que situação, hein? Infelizmente, estamos passando por isso. Paulo, obrigado aí pela sua entrevista, parabéns pela postura, e se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Obrigado, Alexandre, pelo espaço dado aqui. O que nos indignou aí na questão do vídeo, quero só repetir aqui, não é a postura do juiz, o juiz foi solicitado e fez o trabalho dele na intenção aí de ajudar esses professores. O que tem incomodado a gente é como que tantos educadores e diretores concordam com essa postura de culpabilizar somente os pais por tudo que está acontecendo. Então, a gente precisa ter um contraponto para conseguir poder fazer uma reflexão sobre isso. Pessoas precisam se posicionar, precisam ter a sua opinião formada, porque elas precisam também do contraponto. Senão fica parecendo que gente aqui tem unanimidade, só existe um ponto de vista. E aí eu queria aproveitar esse espaço aqui que você me deu para poder apresentar aí, então, esse contraponto
e uma visão aí de quem está no dia a dia escolar e lidando com esses pais. E quero agradecer mais uma vez aí o convite. Tá certo, gente. Está aí o professor Paulo Napoli, professor de Sociologia, colocando esse ponto de vista importante aqui para a gente, a quem eu agradeço demais por essa entrevista. Tá, então, bom, já que a gente está falando de educação aí, enfim, de educação, hoje é o dia do livro e no dia 31, no sábado, é dia da poesia. E a gente tem um material especial aí preparado pela jornalista Mariana Dyer, que a gente vai conferir agora. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Os versos e estrofes têm um espaço especial no calendário brasileiro. Em 2015, o Dia Nacional da Poesia, que até então era comemorado no mês de março, foi instituído por lei e passou a ser celebrado oficialmente em 31 de outubro, dia do nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade. A homenagem é justa. Nascido em Minas Gerais em 1902, Drummond é considerado um dos poetas de maior relevância na literatura brasileira e com reconhecimento internacional. Os versos que inspiram escritores das novas gerações também encantaram a poetisa riopretense Solimar, que conheceu os poemas de Drummond quando era estudante. A poesia dele me encantou e me inspirou a tentar fazer alguns poemas também. E na minha vida, o Carlos Drummond de Andrade é o mestre, entendeu? Ele tem a importância primeira, assim, no meu jeito de escrever, no meu jeito de trabalhar com os poemas. Eu acho que eu peguei um pouco da técnica dele. A poetisa fala sobre a motivação para escrever. Eu acho que a gente tem que ter o olhar, assim, minucioso para tudo. As grandes coisas, mas também as pequenas do dia a dia, né? É isso que eu quero passar, assim, que nós leitores sejamos mais atentos às nossas próprias vidas, que elas são também cheias de eventos e coisas importantes, né? A paixão por esse gênero literário é tão forte que Solimar já pretende lançar o 3º livro de poesia. Eu sou autora de 2 outros livros, né? O Álibi Poético e o Poesia Corpo Estranho. Agora eu vou lançar o meu 3º livro, que é o Chão Movediço, que por ser o filho mais novo agora da criação, eu acho que é o mais amadurecido também em termos de técnica de escrita. E eu gostaria, assim, se o pessoal se interessar em adquirir, agora em dezembro vai estar à venda, né? E pode também contactar comigo no meu e-mail, que é o solimar.maritan@gmail.com, que a gente está esperando os leitores para presenteá-los com essa obra. Muito bom, gente, tá? Então, dia da poesia e dia do livro. Aproveitando o gancho, gente, vamos ler, porque ler é muito importante. Se as pessoas lessem mais, a gente não estaria, talvez, passando por esse momento de flagelo moral, intelectual que o Brasil enfrenta hoje, né? As pessoas acreditando em terra plana, se revoltando contra a vacina, e tudo isso é resultado aí de uma alienação e falta de leitura. Enfim, mas fica aí, então, rendemos nossas homenagens aos livros, aos poetas, aos escritores, e assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta quinta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre da Renata Arantes, controle mestre IGC da Renata Arantes, do operador de áudio Flávio Furlaneto,
e também do Flávio Furlaneto, não, desculpa, o Israel Heleno de Castro. E tá aí, então, é que hoje está em rodízio aí, o pessoal trocando um pouquinho as funções, mas todo mundo fazendo um pouquinho de tudo. Vou repetir, Wagner Bueno, a Renata Arantes, Israel Heleno de Castro, Jaqueline Casanova e a Vivian Lima é a equipe do programa de hoje, cada um aí no seu quadrado. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da manhã, amanhã às 7 horas da manhã, meio-dia, e ao longo da nossa programação, porque a gente só volta na terça-feira. Como eu disse, amanhã ponto facultativo no serviço público, segunda-feira feriado de finados, na terça-feira a gente está de volta e hoje aí, como é homenagem ao Dia do Livro, ao Dia do Poeta, a gente termina com uma das músicas que na verdade é um poema musicado, uma das músicas mais bonitas da nossa música popular brasileira, que é Cálice, de Chico Buarque e Milton Nascimento. Vamos lá. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta.